Olá, graça e paz, tudo bem com você? Que bênção podermos refletir juntos a respeito da palavra de Deus e, em especial, o livro de Salmos, que possui inúmeras passagens tão significativas para a nossa alma, para o nosso coração, que falam conosco de uma forma muito especial. E hoje eu quero convidar você a acompanhar a leitura do Salmo de número 39. Nós vamos bater um papo a respeito dele. Salmo de número 39 diz o seguinte: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Eu gostaria de destacar aqui com vocês 3 atitudes do salmista que eu acho muito pertinentes, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. O salmista aqui ele está passando por algum momento de muita dificuldade, de sofrimento. Nós podemos perceber isso ao longo das suas palavras. Provavelmente uma perseguição, provavelmente uma ameaça de morte. E nós também estamos passando por um momento difícil, não é verdade? E diante de um momento como esse, nós pensamos a respeito da vida, nós pensamos a respeito de nós mesmos, nós fazemos uma autorreflexão muito profunda. E é sobre essa autorreflexão que eu quero convidar você a refletir neste momento e a importância dessas 3 atitudes na nossa vida. A primeira atitude que nós podemos identificar no texto é justamente que o salmista ele decidiu aquietar-se. Como é necessário nós aquietarmos a nossa alma, nós emudecermos. Porque nós vivemos num mundo repleto de opiniões alheias, repleto de comentários pessimistas, comentários agressivos, comentários de ofensa, de críticas, e muitas vezes nós nos sentimos na obrigação de também ter algo o que falar. Mas em tempos como esse que nós estamos vivendo, às vezes é melhor não dar pitaco, às vezes é melhor nós esperarmos no Senhor. Se nós tivermos que compartilhar com as pessoas alguma coisa, que seja o Evangelho de Cristo, e não a nossa opinião baseada naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita, porque no momento de dor, de sofrimento, opiniões não são bem-vindas. Opiniões devem ficar guardadas. Na verdade, em momentos como esse, nós devemos nos calar e buscar a face do Senhor, buscar compreender mais quem nós somos, aquietarmos um pouco a nossa mente, o nosso coração, ao invés de falar por falar. Porque palavras em momentos como esse, momentos de sofrimento, de doença, de luto, muitas vezes as palavras são dispensáveis. Então que a gente possa aprender esse silêncio que vem do alto. Um silêncio que não é covarde, um silêncio que não é omisso, mas um silêncio que é necessário em momentos pontuais da nossa vida. Momentos em que nós temos que nos redescobrir no Senhor. Uma segunda atitude muito interessante que o salmista ele apresenta nessa passagem
é o fato de que ele reflete a respeito da sua vida, né? Ele reconhece a fragilidade da sua vida. Isso também se mostra um desafio para todos nós, ainda mais numa era, numa sociedade onde nós somos sempre levados a crer que nós podemos pelas nossas próprias forças, que nós conseguimos fazer o que nós queremos, que basta nós termos vontade e conquistarmos aquilo que nós almejamos. Mas o salmista, ele reconhece a fragilidade da sua vida. Ele reconhece que os dias dele são como a sombra, que vão embora facilmente. E ele clama ao Senhor: ensina-me a contar os meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós precisamos também ter essa humildade, principalmente no momento que nós estamos vivendo, para entender a fragilidade, a sensibilidade da vida. Nós não somos infinitos nesse mundo, nós não somos poderosos, nós não somos autossuficientes, mas nós precisamos justamente ouvir do Senhor isso, reconhecer no Senhor de que nós somos totalmente dependentes dele, dependentes da vontade dele, da soberania dele. Nós não somos nada. A própria palavra de Deus diz que nós somos como a flor que desabrocha ao amanhecer, mas que logo passa, morre. E nós também somos assim. Por isso, esse salmo ele nos desafia a tanto reconhecer a fragilidade da vida, quanto clamar para que Deus nos ensine a depender mais dele, a depender da soberania dele. Por fim, uma terceira atitude, também muito especial, que nós podemos identificar nas palavras do salmista, é que ele pede socorro a Deus. Primeiramente, ele se cala diante de tantas opiniões, diante de tantas ideias, diante de tantas palavras que brotam em nós e que muitas vezes não servem para nada. Depois, ele reconhece a fragilidade da sua vida, ele reconhece a sua finitude, ele reconhece que a vida é um sopro e, por fim, ele simplesmente se rende. Ele pede socorro a Deus. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos agarrar a Jesus. Nós precisamos admitir o quanto somos necessitados dele, o quanto nós somos carentes dele. Nós precisamos fazer como o salmista, que diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas. Nós precisamos fazer esse clamor a Deus, admitindo que, diante de uma situação como essa, nós não somos nada. Nós somos humanos, nós somos falhos, imperfeitos. E nós não temos a pretensão de ser os nossos próprios Messias, Salvadores, Senhores. Muito pelo contrário. Que nós possamos admitir que não temos condições de salvar a nós mesmos. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. O único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Por isso que, nesse momento, em nome de Jesus, você também, assim como o salmista, você também possa clamar a Deus pela salvação. Clamar a Deus para que Ele derrame das suas bênçãos, derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, porque nós admitimos que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. E que assim a sua família seja bênção, você seja bênção, você seja usado poderosamente pelo Espírito Santo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, e que as pessoas possam ver o brilho de Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras e na sua postura. Que Deus abençoe demais a sua vida, que Deus abençoe muito a IPI de Nova Jerusalém, e foi muito bom ter esse tempo com vocês. Um abraço.